Eu sou a professora Letícia Miranda Medeiros, eu trabalho no Seja Niterói. Eu sou professora de inglês e sou professora também de projetos de vida. E toda a minha formação acadêmica é na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde eu fiz a graduação, a especialização em língua inglesa, o mestrado e o doutorado em educação. E eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho das oficinas que a gente realizou no Seja Niterói com a ajuda de outros professores. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês acompanharem comigo. O título da apresentação já está aí na tela: Oficinas de Língua e Cultura, a importância de apresentar as diferentes culturas aos estudantes da educação de jovens e adultos. Eu não escrevi esse projeto sozinha, não escrevi esse artigo sozinho, eu contei com a parceria de mais duas professoras colegas que estão aí na foto. A primeira é a Patrícia, que aparece com vestido preto e branco, Patrícia Miranda Medeiros Sardinha, ela é mestre em educação pela FFP, professora de inglês e projeto de vida aqui do Seja Niterói. A professora Marcela, que está no meio aí, de blusa verde. Marcela de Souza Saraiva é a professora de espanhol do Seja Niterói. E depois, na ponta aí, sou eu, Letícia Miranda Medeiros, que trabalho. Nós três trabalhamos no Seja Niterói, somos as professoras de línguas estrangeiras aqui do Seja. E a gente pensou nesse grande projeto, Oficinas de Língua e Cultura. Porque nós compreendemos que é importante a inserção de conteúdos relacionados à cultura geral no contexto da EJA. Essas oficinas, elas foram elaboradas foram apresentadas aos nossos alunos do Seja Niterói nos meses de agosto do ano de 2023 e agosto de 2024. A gente sabe que o mês de agosto é aquele mês que parece que tem um ano dentro, né? Um mês com várias semanas. E a gente pensou justamente nesse mês para apresentar essas 5 oficinas. Oficinas de língua e cultura espanhola, língua e cultura italiana, língua e cultura francesa, língua e cultura japonesa e língua e cultura inglesa. Isso mesmo, foram 5 semanas, cada semana a gente apresentou uma oficina, duração de 1 hora, 1h30 cada. E eu gostaria de fazer um parêntese para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que não são da Rede Seja, né? A gente viu o professor Francisco, que é lá de Roraima, né? Tem professores de outros estados, até mesmo de outros países, já que estamos num simpósio internacional. Então, muitos não sabem como que é a dinâmica das oficinas na Rede Seja. A Rede Seja, pessoal, ela é modalidade semipresencial. Então, o aluno, ele vai à escola para pegar o fascículo, para estudar, para pedir orientação aos professores, para fazer provas. E as oficinas se assemelham às aulas coletivas. São muito parecidas às aulas do ensino regular. E aí a gente faz as inscrições, a gente faz os cartazes, né? Divulgando as oficinas, coloca hora, coloca dia, os alunos se inscrevem, aqueles que podem, naquele horário, se inscrevem e participam, né? E aí as inscrições acontecem e quando chega o dia, os alunos vão e a gente coloca a oficina para funcionar. Cada oficina desse grande projeto Oficinas de Língua e Cultura, elas foram ministradas por professoras que atuam em diferentes escolas na rede estadual de ensino aqui do Rio de Janeiro. E cada oficina abordou aspectos culturais, históricos, linguísticos e sociais dos respectivos países. A apresentação de culturas estrangeiras, ela permite que os estudantes compreendam o mundo de forma mais ampla e crítica. A globalização e o avanço das tecnologias de comunicação
tornam imprescindível o diálogo entre culturas, para que o indivíduo possa se reconhecer como parte de uma sociedade plural e interdependente e diversa. A gente se baseou nos estudos de Morin. Morin defende que a educação deve promover a compreensão entre os seres humanos, superando barreiras culturais, linguísticas e ideológicas. O ensino da língua e da cultura, ela entra nas oficinas como uma via essencial para desenvolver essa compreensão, pois ela permite reconhecer o outro, respeitar as diferenças, construir pontes de diálogo. Além disso, o Morin fala sobre preparar o ser humano para viver em um mundo interconectado. O aprendizado de outras línguas, de outras culturas, desenvolve empatia, tolerância e consciência global, que são competências essenciais para a convivência no século XXI. Também nos baseamos na Base Nacional Comum Curricular, que deixa expresso na sexta competência que a escola, né, a sala de aula, o professor precisa valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. E também nos baseamos em Crunch, que ele diz o seguinte: pessoas diferentes falam de uma maneira diferente, porque pensam diferente. E elas pensam de maneira diferente porque a sua língua lhes oferece diferentes maneiras de expressar o mundo à sua volta. Então, sabendo disso, a gente convidou a professora Joelma Ferreira da Silva. Ela trabalha no Colégio Estadual José Bonifácio, conhecido como Intercultural Brasil-Itália, que fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi convidada para oferecer a oficina Língua e Cultura Italiana. Convidamos também a professora Rosana Márcia Alves Soares. Ela atua no CIEP 449, Colégio Estadual Governador Leonel de Moura Brizola, conhecido como Intercultural Brasil-França, que fica aqui também em Niterói, para apresentar a oficina Língua e Cultura Francesa para os nossos alunos do SEJA Niterói. A nossa professora Marcela de Souza Saraiva, nossa professora aqui do SEJA Niterói, ela apresentou a oficina Língua e Cultura Espanhola. Aí nessa foto tem a setinha dela, a seta apontando quem é a professora Marcela, que apresentou essa oficina de língua espanhola. Temos também a apresentação da professora Ângela Akinatori, que é professora do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, que fica em Niterói. Ela é professora de física, só que ela é sansei, e eu aprendi isso com ela. Sansei é neta de japonês. Olha que bacana. Ela já foi ao Japão, ela tem essa cultura, essa bagagem cultural japonesa, então ela tem propriedade. E ela foi lá para apresentar essa oficina de língua e cultura japonesa para os nossos alunos do SEJA Niterói. E, por fim, a última oficina de língua e cultura inglesa, apresentada por mim, professora Letícia Miranda Medeiros, e pela minha irmã, que também é professora de inglês do SEJA Niterói, Patrícia Miranda Medeiros Sardinha. E aí tem as setinhas mostrando quem são as professoras, né? Eu aqui e ela ao lado. Bem, gente, cada oficina, né, ela teve essas atividades. Apresentações multimídia sobre a história de geografia, pontos turísticos, curiosidades dos países, e eles amaram as curiosidades dos países. Cada oficina também exibiu vídeos e músicas nos respectivos idiomas. Tivemos também dinâmicas de linguagem, com introdução a expressões básicas das línguas estrangeiras, como foi bacana vê-los repetir as palavras de língua estrangeira, né, do italiano, da França, a língua japonesa. Foi muito legal, muito divertido também, né? Eles se divertiram fazendo essas oficinas. Tivemos também discussões reflexivas sobre as diferenças e semelhanças culturais entre o Brasil
e os países estudados. E, por fim, a gente pediu aos alunos, como forma de avaliação, a cada final de oficina, a gente pediu que eles confeccionassem cartazes. E aí a gente preparou um grande mural para expor os trabalhos dos alunos. E aí vocês podem ver alguns trabalhos dos alunos. A gente pediu para eles prepararem cartazes que remetessem aos pontos turísticos de cada país. E aí só está um pouquinho do que eles apresentaram, né? E bacana saber, eles vêm depois da nossa sala, professora, quando é que você vai preparar outra oficina? Foi tão lindo eu ver o meu cartaz do mural, tirei até foto do mural para mandar para minha filha. Ela ficou toda orgulhosa de mim. Então, eles gostam de participar dessas aulas coletivas, né? Primeiro, porque eles aprendem coisas que estão para além do fascículo, né? Para além do material didático. Segundo, porque eles conseguem interagir, conseguem aprender outras culturas, né? Então, assim, a dinâmica foi bem prazerosa para os alunos. Os estudantes, eles demonstraram grande interesse e curiosidade ao entrar em contato com outras culturas, reconhecendo que o aprendizado ultrapassa o conteúdo tradicional das disciplinas escolares, além de compreenderem a importância da valorização da cultura nacional. Como resultado, ampliação do repertório cultural, valorização da diversidade e respeito intercultural, desenvolvimento da autoestima e do protagonismo. E, terminando, ao inserir a diversidade cultural nesse cotidiano escolar, promove-se não apenas o aprendizado de novos conteúdos, mas também o desenvolvimento humano, social e ético dos estudantes. Desperta a curiosidade, estimula a pesquisa, amplia horizontes e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes de seu papel em um mundo que é globalizado. E colabora para um espaço de diálogo entre culturas, saberes e pessoas. Essas foram as referências que eu utilizei, eu e as minhas colegas, né, Patrícia e Marcela, que produzimos esse artigo. Nós usamos essas referências. E eu gostaria de pegar esses minutinhos que me restam para agradecer de forma muito especial as professoras convidadas. Professora Ângela Natori, do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, que apresentou a oficina de língua japonesa. Obrigada também à professora Joelma Ferreira da Silva, do Colégio Intercultural Brasil-Itália, professora Rosana Márcia Alves Soares, do Colégio Intercultural Brasil-França, aqui de Niterói. Muito obrigada, professoras. Vocês, de maneira voluntária, elas não cobraram nada, gente. Por isso que é bom ter amigos, hein, professores? Façam amigos. Elas não cobraram nada. Elas vieram por conta própria, pagaram passagem para estar ali, vieram de coração aberto, de maneira voluntária, para passar o conhecimento que elas têm dessas línguas, dessas culturas. Elas também são professoras do Estado do Rio de Janeiro e elas vieram para prestigiar e colaborar efetivamente com o trabalho, com esse grande projeto de Oficina Língua e Cultura. Agradeço também as minhas parceiras, Marcela de Souza Saraiva, professora de espanhol aqui do Seja Niterói, minha irmã Patrícia Miranda Medeiros, professora de inglês, muito obrigada pela parceria na escrita e no cotidiano, né?